Audiência pública de Jesus, audiência pública de Jesus, apedrejar ou não apedrejar. E o texto da Palavra de Deus se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 11, é o texto que vamos examinar nesta manhã. É interessante, não sei se você já teve a oportunidade de participar de uma audiência pública. Audiências públicas que são promovidas por órgãos públicos para tratar de questões diversas, na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa. Então os temas são apresentados, alguns temas assim polêmicos, alguns temas palpitantes, e aí nós vemos representações diversas, de segmentos diversos da sociedade pressionando as autoridades, pressionando uns aos outros, a fim de que os seus interesses sejam contemplados e dessa maneira algum grupo saia vitorioso nesta ou naquela questão. É interessante que o Senhor Jesus experimentou no capítulo 8 uma verdadeira audiência pública. O Senhor Jesus foi procurado com uma questão polêmica, uma questão difícil de ser tratada, uma questão complicada de ser administrada. Mas o Senhor, com a sua sabedoria, com o seu entendimento, com a sua palavra tão especial, Ele pôde trazer uma resposta, uma solução para o coração que atende ou atendeu aos corações no passado e atende aos nossos corações hoje também. Quero então convidar você para esse texto da Palavra do Senhor. João capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 11, diz assim a Palavra do Senhor. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher, em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Querido, querida, quando olhamos para esse texto, nós encontramos aqui um dos momentos mais importantes e um dos ensinos mais importantes que o Evangelho traz para o nosso coração. Não é apenas a questão de dizer se a mulher estava certa ou estava errada, não é uma questão de discutirmos aqui se a mulher estava ali por ser mulher e se fosse um homem seria diferente. Nós não estamos aqui, o texto não está trazendo aqui a importância maior nessas questões, mas está trazendo uma importância fundamental para o entendimento do todo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O texto mostra um momento em que o Senhor Jesus, pela manhã, se dirige ao templo. Jesus, então, por onde passava, arrastava as multidões e muitas pessoas, portanto, vendo que Jesus estava se dirigindo ao templo, o acompanham e querem mais, e querem saber mais do Senhor e da sua palavra. E Jesus, diz o texto, sentando-se, passou a ensinar aquele povo. Jesus via a necessidade espiritual e a ênfase do ministério do Senhor Jesus não foi curar. A ênfase do ministério do Senhor Jesus não foi apenas libertar oprimidos, mas a ênfase, o ponto de partida do ministério de Jesus sempre foi o ensino da palavra. E a partir do ensino da palavra, as demais coisas aconteciam. Mas o foco, o centro, era o ensino da palavra. E assim deve ser também o foco, o centro do ministério hoje,
também precisa ser o ensino da palavra de Deus, o ensino do Evangelho de Cristo Jesus. E enquanto o Senhor está ensinando, chegam então os inimigos do Senhor Jesus, os escribas e os fariseus. Eles já estavam há muito tempo, desde o início do ministério do Senhor Jesus, eles já estavam perseguindo o Senhor. Não aceitavam de forma alguma a autoridade de Jesus, não aceitavam o evangelho anunciado pelo Senhor Jesus e estavam ali medindo cada passo, medindo cada palavra, medindo cada atitude, cada cura, cada ensino oferecido pelo Senhor Jesus. Eles estavam medindo com a finalidade de encontrar alguma coisa que pudesse ser usada contra o Senhor Jesus. E agora eles têm algo muito sério para levar ao Senhor Jesus. Eles chegam ao Senhor Jesus e carregam com ele uma mulher apanhada em adultério. Sim, a mulher estava ali, sendo arrastada no meio da cidade e agora ali no meio do templo, com a multidão em volta de Jesus, abrem espaço e colocam aquela mulher apanhada assim em adultério. Estava sendo exposta, estava ali para ser exposta, para ser vista, para ser humilhada, para ser envergonhada. O companheiro dela, uma vez que ela foi apanhada em adultério, o companheiro não estava ali, a abandonou. Por alguma razão, por algum motivo, o liberaram. E aquele homem com quem ela estava adulterando deixou-a sozinha no meio daquela situação tão dramática. Ela efetivamente era culpada. Não temos como dizer que ela não era culpada. Ela foi pega em adultério. E o texto vai dizer que aqueles homens disseram, ela foi apanhada em flagrante adultério. Então ela estava realmente em pleno ato adúltero. Consequentemente, não podia estar sozinha, mas ela é culpada, não tem como se excusar disso. Mas é interessante que apesar dessa mulher ser culpada, apesar dela ter sido pega em flagrante adultério, o desejo dos escribas e fariseus não era de fazer justiça ou de consertar um erro. O objetivo daqueles homens era o de lançar dificuldades, de lançar algum tipo de embaraço para a caminhada do Senhor Jesus. A vida daquela mulher, na realidade, não importava. O ato que ela tinha cometido, na verdade, não interessava. Era apenas um pretexto. A vida emocional, moral daquela mulher não interessava. O que ia acontecer com ela no futuro também não tinha a menor importância. Isso revela uma justiça corrompida, um senso de justiça comprometido, um senso de justiça corrompido e comprometido que vemos ainda hoje. Infelizmente, a justiça humana é falha, porque ela é movida por esse tipo de interesse. Se algo me interessa, então eu caminharei nessa direção ou naquela, mas se não me interessa, então eu nem me mexo do meu lugar. A justiça humana é corrompida. Nós vemos isso tanto na justiça que estabelecemos em nossas relações interpessoais, como na própria justiça formal. Quando vemos que a justiça formal, o judiciário de nosso país, ele oscila em função do poder econômico, em função das influências, em função de interesses os mais variados. Efetivamente, não temos uma justiça justa, infelizmente, em nosso país, porque ela é movida por homens. E os homens se comportam como os escribas e fariseus neste episódio. Não interessa a questão em si, a mulher em si e o pecado que ela cometeu. O que importa é o que vamos fazer com esse pecado, para nosso benefício ou para prejuízo, neste caso, do Senhor Jesus. Mas é interessante que uma vez que ela foi apanhada em flagrante adultério, diz o texto, aqueles homens, aqueles inimigos de Jesus, eles tinham um fato na mão, um fato inquestionável na mão. Ela realmente foi pega em adultério e tinham também a lei na mão, a lei a seu favor. Afinal de contas, a lei de Moisés, tanto em Levítico como também em Deuteronômio, dizia que em casos como esse, a mulher, mas também o homem, apanhados em adultério, deveriam ser apedrejados ou mortos. Não há uma especificação muito clara em relação ao apedrejamento, mas deveriam ser mortos em função deste pecado.
homem e mulher. Neste caso, só estava a mulher, repito, a ênfase do próprio texto. Na realidade, não era uma preocupação em corrigir um pecado ou estabelecer uma justiça, mas era uma cilada para o Senhor Jesus. Ele diz assim: na lei Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? O que o Senhor diz diante disso? Era uma cilada. O Senhor Jesus estava sendo colocado contra a lei judaica e contra a lei romana. Contra a lei judaica, se ele dissesse não devem apedrejar, o Senhor Jesus estaria desdizendo a lei que regia a vida dos judeus. Com isso, o Senhor Jesus poderia ser, sim, e seria acusado de blasfêmia, seria acusado de desobedecer a lei de Moisés e, portanto, perderia, inclusive, a sua autoridade diante do povo. Por outro lado, se Jesus dissesse, não, eu confirmo a lei de Moisés e tem que apedrejar essa mulher, Jesus então colidiria com a lei romana, que não permitia aos judeus a execução de qualquer tipo de criminoso ou de qualquer tipo de pessoa que merecesse, à luz da lei, algum tipo de correção. Jesus então estava ali entre duas situações. Ou ele confirmava a lei de Moisés e colidia com a lei romana, ou ele executava a lei romana e criava um outro problema. O que fazer? Como sair dessa situação? Muito simples. O Senhor Jesus não se vê em aperto como nós possivelmente e certamente nos veríamos. O texto diz que Jesus se inclinou e começou a escrever no chão, catagrafei. Escrever aqui, catagrafei, significa escrever uma sentença. A ideia que esta palavra, que este termo no grego traz é de escrever uma sentença, escrever uma sentença final a respeito de alguém ou de algo. Não sabemos efetivamente o que Jesus escreveu, né? O sentido da expressão aponta para isso, para escrever uma sentença. Poderíamos especular aqui? Será que Jesus não estava escrevendo no chão os pecados daqueles que estavam acusando aquela mulher? Será que Jesus não estava escrevendo no chão o que cada pessoa, pelo menos as principais ali, os principais personagens, protagonistas daquele episódio, será que Jesus não estava escrevendo ali o pecado de cada um? Devemos tomar muito cuidado. Muitas vezes somos muito rápidos em julgar e condenar, apontar o dedo e determinar punições, não é isso? Mas devemos lembrar que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida, Ele sabe quem somos, Ele sabe o que fazemos. Então, da mesma maneira que nós acusamos, nós temos um Deus que conhece a nossa vida, que conhece o nosso coração. Jesus, então, apenas escreve, repito, não sabemos o que Jesus escreveu. Porém, o termo usado por João aqui aponta para algo que está sendo escrito em condenação, em sentença a outras pessoas. Jesus apenas se põe a escrever. Mas o texto diz, como insistissem em perguntar, Jesus então se ergueu. É interessante que eles estavam ali, mas estavam determinados em cumprir o seu propósito. Eles queriam, de alguma maneira, envolver Jesus em alguma dificuldade. E eles estavam insistindo em relação a isso. O que Jesus faz? Ele se levanta e diz para aquelas pessoas: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Jesus apela à consciência deles. Jesus apela ao autoexame. Jesus apela a uma verificação da própria vida. Querido, querida, nós precisamos olhar a nossa própria consciência. Repito, muitas vezes somos muito rápidos em acusar, julgar e condenar, mas esquecemos de olhar a nossa própria consciência. A palavra de Deus diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer, enfatiza o apóstolo Paulo também em Romanos, na carta aos Romanos. Todos pecaram. Não há um justo sequer.
Com que autoridade, com que direito queremos então simplesmente apontar, julgar e condenar alguém? O próprio Senhor Jesus diz: não julgueis, né? Porque com a mesma medida com que julgardes, vocês serão julgados. Jesus apela, portanto, à consciência daqueles homens, ao autoexame de cada um, e voltou a escrever. Voltou ali ao seu catagrafem, escrever sentenças ali naquele chão. E as pessoas, ao ouvirem isso, foram saindo uma a uma. Sabiam que eram culpados, sabiam que aquilo ali não passava de um teatro sórdido para tentar incriminar Jesus e destruir uma vida com a qual eles nem estavam preocupados. Eles sabiam que não estavam ali com o coração puro e reto, não estavam ali preocupados com a lei de Deus, com a moral do povo, com a justiça. Estavam ali por pensamentos e uma vontade maligna, e por saberem isso, eles foram se afastando um a um, saíram todos, começando pelos mais velhos. Começando por aqueles que, com seus cabelos brancos, sabiam muito bem que não eram inocentes, que não eram sem pecados e que, portanto, não tinham autoridade alguma para lançar a primeira pedra. Foram embora. Ficaram Jesus e aquela mulher. A mulher, provavelmente petrificada por medo, vergonha, desconcerto diante daquela situação, continua ali plantada, parada ali ao lado do Senhor Jesus. E o texto diz que o Senhor Jesus, levantando-se, terminado de escrever o que estava escrevendo, levantou-se e dirigiu-se à mulher. Ué, onde é que estão as pessoas que estavam acusando você? Foram todos embora? E a mulher diz: sim, todos foram embora. Pois é, o coração culpado foge de Deus. O coração culpado tenta se ausentar o máximo possível da presença de Deus. Adão e Eva, quando cometeram o pecado e sabendo do seu encontro inevitável com o Senhor, se escondem atrás de uma moita, se escondem atrás de um arbusto, na esperança de não terem, de enfrentar Deus, de estar na presença de Deus. O coração culpado, o coração consciente do seu pecado, tenta fugir, tenta se afastar, tenta se esconder de Deus, mas isso não é possível. Estes homens e talvez mulheres presentes nessa ocasião se ausentaram, fugiram, não quiseram enfrentar a realidade diante do Senhor Jesus, mas não puderam enfrentar para sempre o distanciamento, não puderam fugir do enfrentamento de Deus, porque todos nós um dia iremos à presença do Senhor. Não há como fugir, não há como nos excusar deste encontro. Então, o Senhor Jesus diz para aquela mulher: ninguém te condenou? E a mulher então responde: ninguém, Senhor. E então o Senhor Jesus diz para ela: nem eu te condeno. E aí, querido, aí chegamos ao cerne, ao ponto fundamental deste texto. As duas afirmações de Jesus que seguem a partir de agora, e não apenas uma. São duas afirmações que o Senhor Jesus faz. Ele diz: nem eu te condeno. E ele afirma isso por quê? Porque o Senhor Jesus já tinha deixado claro que o seu propósito era buscar e salvar o que havia se perdido. E esta mulher estava perdida. Ele não veio para condená-la, ele veio para buscá-la, para salvá-la. O Senhor Jesus, por meio do seu evangelho, ele vem buscar e salvar. É o evangelho da graça. É o evangelho que vem buscar. É o evangelho que vem não condenar. Não vem, o Senhor Jesus, em sua primeira vinda, não vem para condenar, não veio para condenar. Ele julgará em sua segunda vinda. Porém, até lá, o Evangelho é o Evangelho da graça, do convite à volta à presença do Senhor, da busca e da salvação daqueles que precisam ter um encontro com Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, independente do seu pecado, independente da sua vida, independente do que seja. Jesus veio buscar e salvar. Por isso Jesus diz: eu também não te condeno. Mas aí vem a segunda afirmação do Senhor Jesus. Ele diz assim: vai e não peques mais. É a ordem para a mudança de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor Jesus está falando a essa mulher, viu o que quase te aconteceu, viu a consequência do seu pecado, você está percebendo para onde este caminho que você está seguindo está te levando, então não vá mais por esse caminho, mude o seu caminho. Vai, não peques mais, saia desse caminho, mude a sua vida, transforme a sua caminhada daqui para frente. Isaías 55:7 tem um convite especial para o coração do homem. Deixe o ímpio o seu caminho e o injusto os seus pensamentos e se volte ou se converta ao Senhor. O chamado de Deus é este, para que o homem volte do seu caminho que conduz à morte, à destruição. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Eu não te condeno, porque eu não vim para condenar, mas para buscar e salvar. E a minha ordem é: vá e não peques mais, mude a sua vida, transforme o seu coração, deixe que o Senhor mude a sua vida e o seu coração. Essa mulher se foi com esta ordem do Senhor Jesus. E é a mesma ordem que o Senhor dá ao nosso coração hoje. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. E Jesus nos manda ter uma vida diferente, nova. Não continuar no caminho de pecado, de destruição, mas uma vida nova, um caminho novo na presença do Senhor, o nosso Deus. Vivemos tempos em que as pessoas são muito rápidas em apontar, julgar e condenar. Não é isso? Mas aqueles que agem dessa maneira responderão, não só pelos seus atos, mas também por esse tipo de atitude. Não somos chamados para apontar, para acusar, para julgar e condenar. Não temos esse direito. Não nos é dada essa ordem e nem essa permissão. Mas nós somos chamados para anunciar o Evangelho da Graça do Senhor Jesus Cristo. E é esse Evangelho da Graça que estamos anunciando nessa manhã, nesta oportunidade. E é este o convite que Jesus tem para o seu coração. Ele não quer condenar você, mas Ele quer que a sua vida seja outra, nova, diferente, na presença dEle. Uma vida abundante e uma vida eterna. Que tal, neste momento, entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e permitir que Ele transforme completamente a sua vida e o seu caminho? Vamos orar? Querido Pai, neste momento, toma esta vida que está ouvindo neste momento a Tua palavra e permite, Senhor, que de uma forma toda especial possa ser envolvida pelo Teu amor, pela Tua graça, que possa ser buscada, salva pelo Senhor, e que possa, ó Deus, com a direção do Teu Espírito, seguir um novo rumo, um novo caminho, o caminho que leva à presença do Senhor. Ó Deus amado, perdoa pecados, transforma vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.